Meu Deus do céu. Como é que você passou? Sempre tem que ter um pra cima! Ah! Sai. Não! Claro! Com certeza! Não! Caralho! Não! Meu Deus do céu, que isso, cara? Falei que não era bonito. É até um pouco triste. A criação visual do jogo é ok. Ela funciona, informa, mas pra mim não tem nada demais nela. Já na parte gráfica é o clássico do Super Nintendo quando feito pela própria dona do console. Tem seu charme e envelheceu até que bem. Entrando nas animações, elas são bem feitinhas com todo esse lance do 360 graus. Ainda não sei por que motivo o Culpa-Trupa fica vesguinho enquanto vira, mas isso aí é um pequenino e engraçado detalhe. A sensação de velocidade aqui também não é de todo mal. A angulação da pista faz todo o trabalho pesado por aqui e é como deu pra fazer. Não é um F0 da vida, mas tá valendo. O jogo conta com 9 itens, um deles, o Ghost, podendo ser usado apenas no modo batalha. Nas copas, você tem disponível o cogumelo, que é o turbo, a pena, que é o pulo alto, a estrela, que é a invencibilidade, o casco verde, que é um tiro reto, o casco vermelho, que é um tiro que segue quem está na frente, a moeda, que te dá moedas, e o raio, que atordoa os inimigos por alguns segundos. Esses itens têm mais ou menos chances de aparecer pra ti, dependendo de que posição você está e em que pista você tá correndo. Os itens me ajudaram bastante, venci algumas corridas por conta da estrela, inclusive. Porém, em alguns momentos, eles foram falhos. O casco vermelho mesmo, em uma certa hora, ele saiu da pista ao invés de acertar o inimigo à frente. Não só isso, mas ele morre na água funda ou quando bate em alguma parede. Eu sinto que ele perde um pouco de propósito nesses momentos. O casco verde é bom pra usar de perto, já que de longe a noção de distância pode enganar. As moedas são curiosas, já que outra coisa desse jogo é que ao esbarrar nos outros, tu tira a moeda delas. Mas o mesmo acontece quando batem em você. Tomar porrada sem estar com moeda faz você girar na pista, então é um item pra remediar essa situação. Um item meio termo. Quando você tá todo cagado, o melhor mesmo é o raio, mas ele é um item mais improvável de aparecer, mesmo se você tiver em último lugar. Super Mario Kart é um experimento interessante, um teste de conceito, uma possibilidade, olha só que coisa bacana que dá pra fazer. Não desgosto do jogo, mas por ele estar longe de ser um game balanceado, eu também não tenho muito prazer em jogar ele não, viu? Em jogabilidade ele é 4, em drift 3, pistas 5, músicas 8, criação visual 5, itens 4, veículos / personagens 5, animações 7, sensação de velocidade 6. Nota média tá aí na tela. Porém, se fosse só isso, eu creio que a nota não seria tão justa. Só uma pessoa dando nota? Só isso? Com tanta gente no mundo? Então, pra poder deixar esse vídeo mais carnudo, eu resolvi chamar algumas pessoas pra dar a nota comigo. Pra falar de Super Mario Kart, foi o Maxwell7. E aí, gente, aqui é o Maxwell do canal Maxwell7 Jogabilidade. Apesar de ser um jogo fácil de pegar e jogar, ele tem uma curva de aprendizado maior do que parece. Nas primeiras partidas, é bem comum sofrer para fazer curvas, cair na água ou despencar de precipícios. É preciso controlar bem a velocidade. Dou uma nota 7 de 10 para jogabilidade. Se tem algo que eu chamaria de problema nela, seria o drift. Esse talvez seja o ponto mais zoado de Super Mario Kart pra mim. O drift não será do jeito que você espera. A derrapagem pode ser meio imprevisível às vezes. O segredo aqui é tentar manipular o drift, fazendo pequenos pulinhos com os botões superiores do controle. Isso te permite cancelar as derrapagens, mas a coisa fica feia de verdade no modo 150 cilindradas. É muito fácil começar a derrapar. A franquia foi ficando cada vez melhor nisso, então o drift desse jogo parece inferior por comparação. Dou uma nota 6 de 10, por ainda
ainda ser de certa forma controlável. Pistas. As pistas são pequenas, mas tem boa variedade. Diferente de F-Zero, que podia usar o Mode 7 para fazer mapas enormes, Mario Kart precisava manter as pistas compactas para funcionar em multiplayer. Por isso, todas têm exatamente o mesmo tamanho, mudando apenas o layout. Minhas duas favoritas são Mario Circuit 2, por causa do salto gigante no final da volta, e Koopa Beach 2, pois adoro o ritmo praiano e a música. Além do desafio de correr na água evitando as partes profundas. As que eu menos gosto são as Ghost Valley, por terem muitos precipícios. Ok, eu sei que a Rainbow Road também é assim, mas é o desafio final, faz sentido. Mas eu dou uma nota 7 de 10. Músicas. As músicas foram compostas por Soyo Oka, que ainda era nova na Nintendo, mas que já tinha aprendido técnicas importantes, trabalhando com o mestre Koji Kondo em Sin City, de Super Nintendo, e Pilot Wings. Quando recebeu a chance de compor para um jogo do Mario, ela já estava pronta. As músicas refletem bem o clima inocente e divertido do jogo. A favorita dela é a Rainbow Road, que, quer saber? Eu concordo com ela. Realmente transmite a sensação de um absurdo como correr no céu sobre um arco-íris. Me escorreu até uma lágrima quando esse tema tocou no filme do Mario de 2023. As samples usadas também são únicas nesse jogo. Nenhum outro jogo do Super Nintendo ou de qualquer outro console soa igual. Darei uma nota 9 de 10 para as músicas. Criação visual. Confesso que o visual do jogo nunca me impressionou muito, visto que eu já conhecia exemplos melhores no Super Nintendo. Ele pega o estilo do Super Mario World e deixa com um traço mais infantil. Isso é visível já na tela de título. Desenhos como carros, estrelinhas, notas musicais, são todas como se tivessem sido rabiscadas por crianças. Os personagens têm um estilo simplificado, e alguns têm tons de pele meio estranhos, como o Mario muito bronzeado, ou o Koopa Troopa com pele humana. As pistas têm um visual limpo, sem muitos detalhes. As exceções seriam as pistas do Bowser, que são tão texturizados que chegam a cansar a vista. Como o mapa das pistas é pequeno, a câmera tem mais zoom, deixando tudo mais pixelado e com um ângulo mais limitado que o F-Zero. Por isso muita gente acha o visual desse jogo mais datado. Eu dou uma nota 7 de 10, pois ainda é bem charmoso. Itens. O jogo te apresenta uma boa variedade de itens, que praticamente simbolizam o que é Mario Kart. O jogo usa o chamado Rubber Banding na hora do sorteio do item. Quanto pior a sua posição, melhores são os itens que você pega. Mas os realmente apelões dos jogos futuros fazem falta aqui. Eu dou um 7 de 10 para os itens também. Veículos e personagens. Nesse jogo nós temos apenas karts, o que faz total sentido, né? Aliás, recomendo dar uma olhada no manual brasileiro do jogo, na qual vemos os nomes de cada dupla. A do Koopa Troop e do Toad se chama Os Guris. Bate aqui dupla, meu. Mas não dá pra dizer que uma dupla é pior que a outra. Tá tudo bem balanceado. Eu só me questiono por que especificamente o Donkey Kong Jr. tá nesse jogo? E por que ele usa um V na camisa? Questões para a vida. Dou uma nota 8 de 10. Animações. As animações dos personagens virando são bem suaves e parecem bem naturais. Acho engraçado que dependendo do ângulo da rotação, eles fazem algo estranho. Tipo o Bowser sempre abrindo a boca quando ele está de frente com a câmera. Claro que a explicação para isso é simples. Eles aproveitaram os diferentes ângulos para incluir animações de comemoração, deles dando curva, etc. Esse jogo é muito pequeno em memória, apenas 512 KB, o mesmo tamanho de um jogo de lançamento do Super Nintendo, Super Mario World. Não só as animações ocupavam espaço, mas as variações menores dela também. Sabe quando o personagem se afasta no horizonte? Esses sprites são únicos, não tinha isso de fazer downscaling no sprite em tempo real. Outro detalhe de animação que eu acho interessante é que quando alguém cai em um item que você dropou, ele dá uma olhadinha pra trás só pra ver a desgraça alheia. Maravilhoso. Dou uma nota 9 de 10. Sensação de velocidade. Super Mario Kart não chega a dar uma grande sensação de velocidade, diferente do que o comercial americano dele dizia. Nesse jogo, você tem duas velocidades, rápido e rápido demais. Não é bem assim. Como dito anteriormente, esse jogo usa mapas pequenos para poder suportar multiplayer. E com mapas pequenos, a velocidade dos veículos também precisavam ser mais baixa. Senão, cada volta duraria nem 5 segundos. Então, não espere se sentir em alta velocidade nesse jogo. Um modo de 150 cilindradas é o máximo que você vai ter. Eu dou uma nota 6 de 10. E essa foi a minha avaliação desses pontos específicos de Super Mario Kart. Agradeço ao Rick pela oportunidade de participar do vídeo. E falou! Só que ainda eu achei que tava pouco. Eu precisava agregar mais algo aí. Foi então que eu lancei pra você que me apoia a partir de R$1 por mês no Pix, henrique.net.br/apoio, recebendo algumas recompensas. Uma delas foi o quê? A pesquisa que eu mandei
para você que é Zap poder dar nota em quase todos os jogos da série Mario Kart. A nota dos Zaps é a que tá aí na tela e na média ficamos em 7,02. Logo, na média final com as 3 notas, Super Mario Kart fica com 6,52. Mario Kart 64 foi lançado em 1996 para Nintendo 64. Quem poderia imaginar, né? O game saiu meses após o lançamento do console como uma opção para quem queria jogos multiplayer. Uma das coisas do Nintendo 64 era ter nativamente a entrada para 4 controles sem precisar de um multitap, o acessório que era obrigatório no Super Nintendo, o anterior da Nintendo, né, o console, e até mesmo no PS1 e Sega Saturno, que eram os concorrentes da geração do Nintendo 64 na época. O salto do Super Mario Kart para o Mario Kart 64 é nítido, pois existe uma melhora em vários aspectos. Isso significa que tudo é lindo? A resposta é não. Com certeza não. Porém, vamos por partes que eu chego lá. Aliás, o jogo está disponível no Nintendo Switch Online e foi por lá que eu joguei. Esse game ainda mantém uma coletânea pequena de personagens. São 8 ao todo, divididos em 3 categorias: Light, leve, Medium, médio e Heavy, pesado. Peach, Toad e Yoshi estão na categoria leve, Mario e Luigi estão na média, Donkey Kong, Wario e Bowser fazem parte da pesada. Parte da pesada parece nome de grupo, né? Parece programa de comédia. Queria ver um programa com Donkey Kong, Wario e Bowser, chamado Parte da Pesada. O jogo não revela em detalhes os status, então é só no teste ou com o apoio da comunidade na MarioWiki.com que você descobre que mesmo dentro dessas categorias existem diferenças de pesos, curvas, velocidade e aceleração. Muitas dessas coisas seguem a lógica do jogo anterior. No geral, a jogabilidade é boa para você ter a sua jogatina casual, mas tem algo com o controle do kart que é meio impreciso. No Super Mario Kart, o seu carro dava algumas sabonetadas em curvas normais e isso aumentava bastante com o drift e mudava de acordo com o tipo de terreno. Já no Mario Kart 64, ainda temos as mudanças de terreno, o drift está mais fácil de entender, mas o negócio estranho que acontece na jogabilidade é o jeito de virar o carro. Eu levemente entendo que ao virar um veículo, ele vai fazer o processo de embicar a frente e seguir a direção que a frente do veículo está embicada. Ele embica e vai. Porém, o que acontece no Mario 64 é que todo começo de virada é como se o carro estivesse saindo de traseira. É como se a parte de trás tivesse ditando a direção, mas nem tanto assim, porque em viradas menores, elas parecem estar sendo ignoradas, fazendo com que o seu carro ande reto. Ele só tá deslizando reto, ele não tá virando, ele desliza pra frente.